Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando a nossa primeira aula para a realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Eu me chamo Larissa Magalhães e serei a professora de vocês para a disciplina de matemática. Na nossa primeira aula, eu separei ela em três partes. Primeira parte são medidas e conversões, ou seja, em primeiro momento, nós vamos entender como que a gente utiliza cada unidade de medida para cada situação e como que a gente converte. A nossa segunda etapa, ela tem um foco em números e operações, ou seja, a gente vai ler uma questão e vai entender qual é a conta que a gente tem que fazer. Qual é a interpretação? Então, a gente pode acabar caindo numa soma de números decimais, ou pode ser uma questão de fração, e por aí vai. E o nosso terceiro tópico, que é o mais importante de todos, que é como resolver cada questão apenas utilizando a interpretação textual e a sua organização. Esse tópico, ele é o nosso tópico mais importante, porque é ele que nos vai ajudar para todas as outras matérias, tá bom? Primeiro, eu trouxe uma questão, que é a questão 50 da prova do Enseja, falando o seguinte: as figuras apresentam informações de quatro rótulos de embalagem de produtos. Então, eu tenho 30 centímetros, 30 gramas, 30 litros e 30 mililitros. Qual dessas informações é a mais adequada para se referir à capacidade máxima de sacos plásticos utilizados para o armazenamento de lixo? Então vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa entender um pouco sobre as unidades de medida. E aí eu separei um pouquinho cada uma e nós iremos falar um pouco sobre cada. A primeira delas que nós temos é o comprimento, é a medida de comprimento. O comprimento ele é utilizado para poder calcularmos as distâncias. Então, por exemplo, eu tenho o meu fio aqui de carregador e eu posso falar que ele tem 1 metro de comprimento. Ou um outro exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem. A gente tem o costume de falar que a distância de tal lugar a outro é de não sei tantos quilômetros, que também é uma medida de comprimento. A nossa segunda unidade de medida é massa, ou seja, ela indica a quantidade de matéria presente naquele corpo. Como assim? Nós fomos ao mercado e aí a gente tem uma lista de compras. E aí eu preciso comprar 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. Então, esse quilo é uma unidade de medida de massa. O nosso terceiro e o quarto, que é capacidade e volume, eles se relacionam entre si. Capacidade, ela mede o espaço ocupado. Como assim? Eu tenho aqui uma caixinha. Se eu abro essa tampa, vai ter um espaço dentro. E esse espaço dentro, ele pode ser medido através de capacidade. Centímetro cúbico, metro cúbico. E o que seria o volume? Por que que eles se relacionam? O volume é o quanto de líquido que eu posso colocar aqui dentro. E aí, quando a gente fala de líquido, a gente está falando de litro, de mililitro e assim sucessivamente. Outra unidade de medida é o tempo. O tempo, ele é usado para poder indicar a duração. Segundo, minuto, hora, dia, ano, são tudo unidade de medida de tempo. O nosso terceiro é temperatura. Temperatura, ela demonstra se está calor ou frio. E aí a gente tem alguns tipos de temperatura, como Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Kelvin e Fahrenheit, eles são utilizados em outros países. No Brasil, a gente utiliza o Celsius. E o último que eu coloquei para vocês é a medida de área. A área, ela mede superfícies. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma obra. Então, a gente tem a nossa parede
e a gente quer saber o quanto de área tem naquela parede, naquela superfície, para saber o quanto de tinta nós temos que utilizar, tá bom? E aí, tornando para a questão ela já nos dá uma dica. Por quê? Qual dessas informações é mais adequada para se referir à capacidade? E capacidade, a gente está falando o quê? De centímetro cúbico, metro cúbico. Mas lembra que eu falei que ela se relaciona muito com o volume, que é bem parecida essa nomenclatura? E quando a gente está medindo um saco de lixo, a gente está medindo o espaço que cabe ali dentro. E 30 centímetros já é fora de cogitação. 30 gramas também. Aí só ficaria entre litro e mililitro. Como eu estou falando de um saco em que a capacidade é máxima, ou seja, eu estou falando de um saco relativamente grande. Então, só poderia ser 30 litros, tá bom? Agora, o que que vai acontecer? Nós iremos aprender a converter essas unidades de medida. E aí, a primeira delas é o comprimento. Comprimento, a gente tem as seguintes medidas: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre quando eu andar para minha casa à direita, nós iremos multiplicar por 10 a quantidade de setinhas. E toda vez que a gente for andar para a minha esquerda, nós iremos dividir por 10, tá bom? A próxima que eu coloquei nesse slide é a medida de área. A área é bem semelhante. Só que quando a gente está calculando uma parede, a gente está multiplicando o comprimento pela altura. E aí, quando eu multiplico duas medidas, acaba ficando medidas ao quadrado, medidas elevado a 2. E aí, a nossa única diferença é que, ao invés de eu andar de 10 em 10, eu irei andar de 100 em 100. Então, para a minha direita, eu irei multiplicar por 100. Para a minha esquerda, eu irei dividir por 100. Trouxe um exemplo. O nosso exemplo é o seguinte: eu quero passar de metro quadrado para milímetro quadrado. Então, a gente olhando para a nossa casinha, a gente está em metro quadrado. Então, eu ando 1, eu ando 2, eu ando 3. Eu estou andando 3 para a minha direita. Então, significa que eu precisarei multiplicar por 100 3 vezes. E aí, eu trouxe o meu 2,4. O 2,4, se a gente reparar, a minha vírgula está entre o 2 e o 4. E aí, eu tenho que andar a quantidade de casas para a minha direita de acordo com a quantidade de zeros. Então, eu tenho o meu 100. Então, eu vou andar duas casas. Eu tenho o meu outro 100, vou andar mais duas casas. E meu último 100, eu vou andar mais duas casas. Então, a gente fica com 2.400.000 milímetros quadrados. Um outro exemplo que eu trouxe é um exemplo de volta. Ou seja, eu estou em milímetro e quero ir para metro. Então, eu estou voltando 3 casas. Só que, como eu estou em unidade de comprimento, eu vou andar de 10 em 10. Então, eu trouxe o 2.340,12 milímetros. Disso, a gente tem que voltar 3 vezes. Como eu estou voltando de 10 em 10, eu vou de uma em uma casinha. Então, eu vou do 0 para o 4, do 4 para o 3, do 3 por 2. Então, é por isso que fica 2,34012 metros, tá bom? E agora nós iremos passar para o volume. O volume, ele é muito semelhante ao comprimento e à área. Só que o volume a gente vai estar andando de 1.000 em 1.000, porque a gente está multiplicando 3 unidades de medida. Então, sempre que eu andar para a minha direita, eu irei multiplicar por 1.000. Sempre que eu voltar, ou seja, andar para a minha esquerda, eu vou dividir por 1.000. E aí, vamos para a massa e capacidade. A massa e a capacidade, ela é muito semelhante ao comprimento. Muito. Porque nós iremos continuar andando de 10 em 10. Só que quando eu quiser me referir à capacidade, à massa, primeiramente, eu estou falando de quilograma, hectograma, decagrama, grama,
decigrama, centigrama e miligrama. E agora sim, quando eu quiser me referir à capacidade, eu estarei falando de quilolitro, hectolitro, decilitro, litro, centilitro. Então, assim, eu até coloquei em destaque para nós repararmos a diferença entre eles. O que muda é a letra. Então, o que muda é do que eu estou falando. Então, se eu estou falando de uma distância, eu vou falar de quilômetro, de metro. Se eu estou falando de uma massa, eu vou falar grama, decigrama, miligrama. Quando eu estiver falando de capacidade, eu estarei falando de litro, mililitro e assim sucessivamente. E agora, partindo para os nossos exemplos barra exercícios, nós temos o nosso primeiro, que é a questão 41, falando o seguinte: uma pessoa está planejando um churrasco para 20 pessoas. Então, ela liberou para todo mundo. Embora se recomende 400 gramas de carne por pessoa, ela decidiu economizar e reduziu a quantidade em 100 gramas. Qual a quantidade de carne em quilograma que essa pessoa comprará para o churrasco? Então, o que a gente tem de dados? Antes, ela iria comprar 400. Só que como ela reduziu 100 gramas, ela apenas comprou 300 gramas. E aí, a primeira conta que a gente tem que fazer é multiplicar 300 pela quantidade de pessoas. Só que quando eu multiplico 300 por 20, eu encontro 6.000. Mas não são 6.000 quilogramas, são 6.000 gramas. E aí que entra o detalhe da questão. A questão, ela me pediu em quilograma. Então, para isso, a gente vai ter que converter. Por isso que eu coloquei essa tabelinha aí. Então, eu estou em grama, quero voltar para quilograma. Quantas casas eu estou voltando? 3. Então, eu tenho que dividir por 10 3 vezes. Então, eu tenho o meu 6.000, a minha vírgula andou 3 vezes para a minha esquerda, e aí 6,0000 é a mesma coisa que 6 quilos, que é a nossa letra A. Então, para ela fazer um churrasco para 20 pessoas, utilizando 300 gramas de carne por pessoa, ela precisará comprar 6 quilos. Nossa próxima questão é o seguinte: um produto passou a ser comercializado em uma nova embalagem, cuja capacidade é de 0,2 litro maior do que a embalagem anterior. Em quantos mililitros essa capacidade da nova é maior do que a da anterior? Então, o que acontece? A questão ela quer que você apenas converte de litro para mililitro. Então, coloquei a nossa tabelinha. Então, eu estou em litro, quero ir para mililitro. Eu andei 3 vezes para a minha direita. Como eu andei 3 vezes para a minha direita, eu vou multiplicar por 10 3 vezes. Então, eu tenho 0,2 litros. Quando eu ando 3 vezes para a minha direita, ficou 200 e uma vírgulazinha. Só que 200,0 é a mesma coisa que 200. Então, o que é 0,2 litro é a mesma coisa que 200 mililitros, que é a nossa letra C. O nosso próximo exemplo é o seguinte: um caminhoneiro decidiu parar para almoçar no próximo restaurante que encontrasse. Ele avistou uma placa de sinalização indicando que havia um restaurante a 3 quilômetros da distância do local onde ele estava. Quantos metros ele terá que percorrer para chegar ao restaurante indicado na placa? Então, ele quer que a gente converta quilômetros para metros. Então, eu estou em quilômetros e estou andando para metros. Eu ando 3 casinhas para a minha direita. Então, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Então, o que eu tinha era 3 quilômetros. Quando eu multiplico 3 vezes por 10, fica 3.000 metros, tá bom? Que é a nossa letra D de dado. Vamos mudar um pouco do nosso foco de conversões. Então, a gente tem a seguinte questão: um estudo
feito com 1.220 adolescentes norte-americanos, aponta que redes sociais estão substituindo passeios com colegas. 3/4 desses adolescentes dizem que enviam mensagens escritas aos amigos todos os dias. Desses adolescentes, qual é a quantidade dos que enviam mensagens todos os dias? Então, em primeiro momento, eu preciso destacar o nosso 3/4. 3/4 é uma fração, é uma maneira de se ler uma fração. E a gente precisa entender o conceito de fração. A fração, ela existe para a gente entender qual é aquela parte do todo. Então, o nosso 4, ele significa o total da pizza. Vamos pensar em comida. Então, eu tenho uma pizza grandona e eu dividi ela em 4 pedaços. E a parte de cima, que é o meu 3, ele significa o que a gente comeu. Ou seja, a quantidade de pedaços que a gente comeu. Tá bom? E aí, o que vai acontecer nesse caso, nessa situação? Eu tenho 1.220 norte-americanos. A minha pizza ela foi dividida em 4 pedaços. Então, por isso que eu dividi 1.220 pelo número 4. Ou seja, cada pedaço daquela pizza cabem 305 pessoas. Tá bom? E aí, só que não é a pizza que nos interessa, é a quantidade de adolescentes que mandam mensagens todos os dias. Se a gente sabe que 3 dos 4 mandam mensagem todos os dias, eu peguei o meu 305, que é cada pedaço, e multipliquei pelo número 3. Por isso que deu 915, que é exatamente a nossa letra C de casa. A próxima questão é a seguinte: um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia, ele colocou grama em metade do terreno. Então, vamos considerar que o nosso terreno ele seja um terreno quadrado. E a nossa grama eu irei pintar de verde. Então, no primeiro dia, ele pintou metade do terreno. No segundo dia, ele chegou atrasado ao trabalho e colocou grama apenas na metade do que restava. Então, no segundo dia, ele apenas colocou em um bloquinho ali. E aí, consequentemente, a nossa figura, ela ficou dividida em 4 pedaços. A nossa pizza ficou dividida em 4 pedaços. Só que a pergunta é o seguinte: a fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias é. Então, a parte sem grama é a nossa parte em cinza, ou seja, um dos 4 pedaços, o que exatamente corresponde à nossa letra C. E aí, caso a questão perguntasse qual seria a fração com grama, seria 3/4, ou seja, 3 dos 4 pedaços, tá bom? E com isso, a gente encerra a nossa primeira aula e eu fico te aguardando para a próxima. Até!